Olá pessoal, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não tenho gravado muito, porque na realidade estamos passando um processo, pedindo direcionamento para o Senhor, confiando na direção do Senhor, sendo grato ao Senhor todos os dias, mas não é fácil ser humano, porque somos muito imperfeitos. Tá muito calor aqui, tem uma sensação térmica de 30 e não sei quantos graus, mas vamos para frente. Eu quero entrar em oração, Pai querido, poderoso Deus, é no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Pai. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, que eu entro em oração, Pai. Sabemos, Senhor, que a Tua palavra é certeira, é direta, é a verdade, Senhor. E que essa palavra, Senhor, ela venha trazer aos nossos corações, Senhor, um pouco de alimento, Senhor, para que possamos entender alguns processos, Pai querido e poderoso Deus. É no nome de Jesus que eu oro, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai. Que não seja a minha vontade, Senhor, mas que seja a Tua vontade, Pai, assim na terra como em todo o céu. É no nome de Jesus que eu oro. Hoje eu tenho uma palavra para vocês, que o Senhor vem dando um direcionamento perante as circunstâncias que nós estamos vivenciando dentro do lar, situações que ainda não estamos conseguindo ter um contorno, um posicionamento. Então, essa palavra o Senhor falou para mim, leia o livro de Jó. Eu li, estou estudando. E é um livro que nos ensina todos os dias, é uma batalha, mas nós temos o Senhor dos Exércitos à frente de tudo, então devemos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos reunidos aqui no nome de Jesus, amém? Jó. Quem era Jó? Jó era um homem da terra de Uz, cujo o nome era Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e eram também muitíssimos seus servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, e cada um por sua vez, e mandavam convidar as 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava e levantava de madrugada para oferecer holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração, e assim fazia Jó continuamente. Aleluia, Jesus. Palavra linda, que palavra forte, certeira. Como é necessário os pais orarem pela vida espiritual dos seus filhos. Como é bom os pais terem essa consciência do poder que tem sobre a vida dos filhos, principalmente os sacerdotes do nosso lar. Como é importante que a gente venha abençoar os nossos filhos e ter muito cuidado com as palavras que lançamos na direção dos nossos filhos. Aleluia, Jesus. Aqui diz, os ataques de Satanás. E num dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observastes tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus de debalde? Porventura tu não cercastes de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem e verás, se não blasfema contra ti, na tua face. Aleluia, Jesus. Com certeza muitas pessoas que não têm entendimento ainda relacionado a essa palavra, como eu não tinha, foi muito difícil entender por que Deus permitiu que Satanás viesse
atentar sobre a vida de Jó, um servo fiel, confiante, de fé inabalável, um servo obediente e temente a Deus. Aleluia, Jesus. Então nós vamos falar relacionado ao preço, que Jó, tem pagado ao confiar o poder a Deus e os seus sofrimentos e as desgraças e as doenças que vieram acometê-lo, não por pecar, mas porque o Senhor sabia, porque conhecia o coração reto de Jó e sabia que Jó era temente ao Senhor, e se ele tivesse perdas ou situações de desgraça e sofrimento, o Senhor iria subsistir com todas as suas necessidades. Aleluia, Jesus. Eu anotei aqui. Essa passagem bíblica, ela nos fala de momentos que somos frágeis na nossa vida. Essa passagem, ela nos convida a refletir sobre o sofrimento humano, fragilidade da vida e a fé em Deus. Nessa passagem, Deus nos dá certeza que não devemos nos conformar, mas sermos resilientes na fé. O que é sermos resilientes na fé? É ter fé inabalável, confiança em Deus, mesmo nas situações mais difíceis, em questões que você acha que não existe solução. Sabemos que o nosso Deus é um Deus de causas impossíveis. E a capacidade de poder agir e se levantar pela fé, mesmo durante momentos de dificuldade, em oração, em jejum, em clamor. A resiliência na fé, ela consiste numa vida cristã de busca, mas também de renúncias e de obediências. E essa passagem, ela nos traz uma reflexão. O que nós fizemos nos momentos de dificuldade, que nós estamos sentindo acometidos por circunstâncias que nós às vezes não temos maturidade espiritual para decidir, para fazer? Estamos orando, reclamando, murmurando, nos queixando, blasfemando contra Deus? Essa palavra relacionada à resiliência da fé, ela envolve busca, ela envolve a força, o bom ânimo e a esperança em Deus. Em Josué, no livro 1, do versículo 9, o que nos fala em Josué? Nesse livro de Josué, capítulo 1, no versículo 9, ele nos fala: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia, Jesus. Sabemos que devemos acreditar em Deus, em todas as coisas que Ele faz para nossas vidas, relacionadas aos cuidados, aos pequenos detalhes, aos mínimos detalhes. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia, Jesus. A resiliência nos ajuda a acreditar que todas as coisas que acontecem na vida, sejam boas ou não, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, Jesus. E perante tantas questões, a resiliência e a fé, ela nos ajuda a manter uma sobriedade, sem ceder à ansiedade, sem precipitar as coisas. Também nos auxilia a ser perseverantes, reconhecer os desafios, são oportunidades de crescimento. Glória a Deus. Nos ajuda também a praticar a caridade e o amor ao próximo. Não é fácil, mas se nós falamos que nós amamos a Deus, temos que amar o nosso próximo. É uma batalha muito grande. Eu estou passando por uma batalha muito grande e o Senhor vai me dar o direcionamento, porque é para isso que eu estou orando. E também exige também estar disposto a aprender a obedecer e cuidar da nossa vida, principalmente da nossa saúde, integralmente, corpo, alma e coração. Ter uma fé resiliente é focar sem perder o foco, porque Deus jamais nos desampara. Aleluia, Jesus. Por que a resiliência amparada na fé nos faz experimentar o impossível? Porque Deus nos capacita a enfrentar, através da oração, da fé, do jejum, situações que nós nos encontramos incapacitado e muito desafiadora, depositando confiança e um espírito de audácia, vamos dizer assim. Mas dentro da resiliência, temos a resiliência espiritual. O que é resiliência espiritual? Saber esperar o tempo de Deus.
Saber que o Senhor é dos exércitos, Ele tem poder, é só entregar, descansar e confiar. É muito difícil, gente. Quase que um ser humano que é terra, que vive as coisas da terra, que não perde tempo com a vida espiritual e gasta muito mais tempo, se distrai com as coisas da terra, é muito difícil confiar. Mas isso é uma conquista, é uma busca individual de cada uma. Aleluia, Jesus. Então nos diz assim: a resiliência espiritual indica não abandonar a Deus, mesmo quando as coisas ao redor parecem não ter saída, não ter solução. Devemos aprender a confiar, entregar e descansar em Deus. Aleluia, Jesus. Em Números, no livro 23, o versículo 19, no verso, creio, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês? Esse livro de Jó, ele traz uma lição de obediência, de cuidado, de força, determinação, perseverança e fé, para nos ajudar a saber, entender e compreender o porquê que acontecem certas situações na nossa vida que nos deixa às vezes desmotivado. Porque às vezes passamos por provações e fatores que, como diz Jó, um homem muito rico enfrentou. Imagina nós pobres. Ele enfrentou a perda dos filhos, a perda dos bens materiais, a sua saúde comprometida e a sua reputação. Essa passagem nos ensina que no meio de tanta dor e de tanto sofrimento, Jó tinha uma certeza, é a sua fé em Deus. Perante tudo que a esposa falou para amaldiçoar o seu Deus, os seus amigos, o que falaram para ele, ele entendeu que o Senhor ali não estava abandonando ele, mas estava capacitando ele talvez para receber coisas maiores. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O que aprendemos com essa passagem? Essa passagem ela nos promove um convite de reflexão do que estamos vivendo, do que estamos permitindo viver e uma análise profunda das nossas vidas cristãs. Que tipo de cristãos somos? Crentes convencidos, crentes convertidos, temente a Deus? Nessa palavra nos relata obediência e submissão a Deus. Então, meus irmãos, perante as circunstâncias que a gente está vivendo no dia a dia, seja com o filho adoentado, seja no trabalho com o patrão que é abusador, escraviza, colegas de trabalho invejosos, pessoas do teu convívio no dia a dia que gostam de passar uma rasteirinha, perante a cada circunstância, temos que fazer uma análise da nossa consciência do que nós estamos permitindo fazer e que está te impedindo de aproximar de Deus. Aleluia, Jesus. O que nós devemos de entender e compreender, que diz aqui em Jó 7, no versículo 6, os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e acabam-se sem esperança. Aqui nos fala do tempo. O tempo é sócio de Deus e que lembra o homem de suas limitações, a maior das quais é a morte. O tempo de Deus ele é irrevogável. As orações, as súplicas, o avanço da medicina e da ciência são impotentes para detê-lo, por isso, a maneira como empregamos determinará aos olhos do Criador o tempo, se somos sábios ou tolos. Aleluia, Jesus. O homem bem informado sabe que o ontem não volta e o amanhã não existe. Apenas o agora nos pertence. Aleluia, Jesus. Se você tem sido sábio ou sábia, como você está usando o seu tempo, se ao deitar-se você é capaz de orar e dormir tranquila, ao levantar agradecer mais um dia de vida, você é sábio. E Jó dedicava o seu tempo a Deus. Jó dedicava o seu tempo a Deus e sabia que a justiça de Deus é maior que qualquer situação. E no livro de Jó 9, nos fala sobre a justiça de Deus. Então Jó respondeu, na verdade sei que é assim, é porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e forte em poder, quem se endureceu contra ele teve paz.
Ele é o que remove os montes sem o que saibam, o que os transtorna no seu furor, o que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. Ele fala o sol e este não sai. Ele apaga as estrelas. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, perante a tantas circunstâncias e a tantas questões que nós enfrentamos no dia a dia, Deus procura mil e uma formas de moldar o nosso caráter. Ali na questão de Jó, o Senhor permitiu que Satanás viesse a tentar a ele, porque o Senhor conhecia o coração de Jó. O Senhor sabia do coração de Jó. Assim como Satanás tentou Jesus no deserto, falando: se tu és o seu filho do Deus poderoso, altíssimo, transforma pedras em pães. E todas as tentativas de desviar ele do propósito, se Satanás fosse inteligente, não chegaria ao final, mas a promessa teria que ser cumprida. Então, todas as coisas que nos acontecem é porque tem a mão e a permissão de Deus, porque Ele tem poder. Tanto é que quando nós, vamos sair, a gente convida o Senhor, como diz no hino da harpa: se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia, Jesus. Senão Ele me impede de sair de casa. Glória a Deus. Então, eu vou convidar vocês para refletir nessa palavra importante. É frisar bem para nós cuidar da nossa saúde integral, do nosso corpo, da nossa alma, ter resiliência, entender e compreender os desígnios de Deus. Sabemos que o teu milagre, meu irmão, e a tua promessa, o teu processo, não acontece sem honra e obediência, Se você quer viver um sobrenatural com o Senhor, exige renúncias, escolhas. Você vai passar por deserto, muitos estão passando por fogo, muitos estão passando por água, mas a preparação do deserto no momento é para te preparar para te esperar o teu milagre. O Senhor está falando no meu coração: se tu acredita em mim, se tu tem fé, se tu sabe que eu sou o Deus do impossível, eu tenho um milagre para a tua vida, um milagre de te fazer prosperar e trazer cura e libertação de tudo aquilo que te impede de estar na presença do Senhor. Glória a Deus. O Senhor, Ele gosta da obediência, porque cristão obedece, E crente é desobediente. O cristão vivencia e estuda a palavra. O crente vai na igreja, na maioria das vezes, e lá fora, quando ele sai, ele adere às questões que ele tem costumes e hábitos, porque é difícil, eu falo por mim, é muito difícil você aborrecer o pecado, recusar aquilo que nos afasta do Deus, quando nós somos muito carne e desobedientes, E sabemos que a mão de Deus, ela desce de uma hora ou por outra, ela desce porque obedecer significa estar em comunhão, visando uma salvação. São poucos que querem concentrar-se em conhecer a Jesus, mas sejamos como Jó, mesmo na dor, sejamos como Jó, enfrentar com obediência, com resignação, que o Senhor nos dê paciência, porque é muito difícil exercer uma paciência quando você encontra situações que na verdade não tem fundamento, Sabemos que a verdadeira obediência, ela te liberta do pecado, o que agrada a Deus e procede ao coração do Senhor, É assim que funcionam as coisas. Aleluia, Jesus. Só que eu quero que você veja o que você está fazendo da sua vida. Se você quer a salvação, a vida eterna, ou se você quer a morte eterna. Porque nosso corpo, ele vai morrer, ele vai retornar para a terra, mas a nossa alma, se está nos caminhos do Senhor, o nosso espírito, ele segue rumo à vitória e à glória de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em Deuteronômio 28, Deus diz ao povo de Israel que se eles obedecerem, serão exaltados entre as nações. Glória a Deus. Em João 6,38, Jesus Cristo também ensinou sobre a obediência. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A obediência, ela é um resultado do amor. Se um filho ama um pai, se um filho ama a sua mãe,
e ela pede para que seja feito determinada coisa, arrumar o quarto, estudar, fazer determinada a fazer dentro do lar. Se o filho ama o pai, se o filho ama a mãe, ele obedece. Porque se o filho não consegue ser obediente com aquele que ele ama, é sinal que ele não ama, porque o amor exige obediência. A palavra de Deus nos respalda nisso. A palavra de Deus nos fala isso. A palavra de Deus nos diz que o que parece impossível nos faz acreditar no invisível. E nós amamos a Deus, seus mandamentos. Nós sabemos o que é pecado, promiscuidade, tudo que nos tira da presença do Senhor. E Jó não era um homem promíscuo, Jó não era um homem pecador, Jó era um homem muito obediente, mas o Senhor permitiu que isso acontecesse para preparar Jó para viver o sobrenatural, porque o Senhor depois deu para ele o dobro. Então, Jó teve que aceitar essas renúncias dessas situações, esse deserto que ele passou, porque ele veio ali no final receber o seu milagre. Aleluia, Jesus. Não venhamos esmorecer na nossa fé, não é fácil. Quando vivemos numa residência onde várias pessoas existem e nem todas têm a mesma capacidade de entender ou de estudar a palavra de Deus, existe um certo situação que somente de joelhos dobrados, para que nós venhamos nos conscientizar daquilo que nós estamos fazendo da nossa vida. O pecado, ele existe, nos leva para a morte. Por que o pecado nos leva para a morte? A desobediência nos leva para a morte. Eu vou dar um exemplo muito fiel. Certa vez, conversando com uma pessoa, eu falei que eu acreditava no milagre de cura na vida do meu enteado. A pessoa deu uma baita de uma gargalhada e disse: o Deus da Bíblia não existe. Não existe milagre. E eu cancelei e eu repreendi em nome de Jesus, porque estava direcionando para uma pessoa. Se tu tem a confiança em Deus, mesmo que tu não tenha ensinamento na palavra, o estudo da palavra, seja ignorante ou hipócrita em dizer que acreditas em Deus, mas não acredita na palavra, é uma pura hipocrisia. Então eu fui para o quarto orar e disse para o Senhor me mostrou na igreja uma cura e uma libertação de uma pessoa, e eu disse: Senhor, se vem de ti, eu quero ver de olhos fechados e de olhos abertos. E eu vi as duas vezes de olhos fechados e de olhos abertos. Então eu declarei cura sobre a vida da pessoa. Só que, gente, o que eu quero passar para vocês é muito triste quando a pessoa não tem Deus, não tem raízes firmes na rocha, ali onde a gente tem a nossa estrutura, com o Deus Pai, com o Deus Filho, com o Espírito Santo. É muito triste ver pessoas idólatras em imagens e cultuando coisas que não são de Deus e compactuando com o capeta, porque essa é a realidade. Existem pessoas que levam filhos pequenos para o centro espírita de Umbanda e ali consagram a vida daquela criança numa Exu Capapeta, numa Pombagira, numa Maria Padilha, numa Iemanjá Mirim, o Exu Caveira, comprometendo com a liberdade da criança, e a criança cresce, começam os transtornos, começam os vícios, e lamentavelmente a pessoa ali entregou seu filho para o capeta. É muito triste isso. Mas a gente tem que seguir orando, temos que seguir clamando como Jó e declarando sobre a vida das pessoas que a gente ama. Tem um problema com a pessoa, seja o Senhor com ele: Senhor, essa situação não está mais nas minhas mãos, eu não tenho controle, Senhor, eu não tenho comando, Pai, mas é Tu, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que eu entrego a vida dele nas Tuas mãos aqui agora, Pai. Seja o Senhor no controle de todas as coisas. Pessoas que frequentam uma igreja, gente, e que saem da igreja, vão para cabaré, vão para a mesa do bar, vão para o centro espírita lá de Umbanda, do outro lado da rua.
Centro espírita de Umbanda, lá do outro lado da rua, lá onde preto velho, caboclo, exu, caveira, seja lá o que for, lá que precisa beber, cheirar, fumar, se atirar no chão, corcovear como um cavalo indomável para poder o quê? Manifestar o quê? Receber o quê? Então, gente, eu acho que se nós não temos maturidade e sabedoria para andar com Deus, está todo mundo desviado e perdido. Temos que respeitar as religiões. Temos que respeitar as decisões. Nós sabemos que a semeadura é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Sabemos, né? Tinha uma pessoa que não está mais entre nós, que se vivia enchendo a boca para dizer: com Deus eu me acerto. Glória a Deus. Se tu tem Deus no teu coração, eu dou glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Porque quando nós temos Deus, nós temos uma certeza, que é com Deus que nós vamos acertar. Porque Ele é o nosso juiz, é o nosso advogado, Ele é o nosso médico, Ele é o condutor da nossa vida, é o Jeová Jireh, o provedor, é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, não importa a situação que você pode estar aqui agora se encontrando na tua casa com teu filho, algum vício, alguma situação, teu esposo, em alguma questão ali que não está muito conforme. Vamos orar a Deus? Eu convido vocês. Eu não sei qual é a situação que vocês estão enfrentando. Aleluia, Jesus. Deus amado, querido, poderoso Deus, chegamos na tua presença, Pai. É sobre o Salmo de número 91, Senhor, que eu vou entrar em clamor e em oração. Pai querido, Pai santo, no nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, chegar onde está o irmão ou a irmã, na situação que ele está vivendo, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar ali, Senhor. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus que eu entro em oração, Pai. Que o Senhor possa chegar falando ao coração do irmão e da irmã, que de repente possa ter um vício, bebida, Pai, cigarro, Pai, droga, Pai, sexo, pornografia, Pai, situações criadas ali, Senhor, pela brecha que Ele abriu, Senhor, para as questões do mundo, Pai. Sabemos, Senhor amado, querido Deus, que temos segurança em Ti, porque Tu é um Deus poderoso e justo, Senhor. É no nome de Jesus que eu entro em oração, Pai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pai amado, querido Deus, eu entrego a vida do meu irmão, da minha irmã, a sua família, todo o nome, todo o sobrenome, sobre a tua mão, Pai, sobre o teu comando, sobre as tuas asas, Pai querido, poderoso Deus, descansando em Ti, Senhor, porque sabemos, Pai, que o Senhor, Pai amado, querido, tem poder, porque Ele te livrará, meu irmão e minha irmã, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não temerás do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Em nome de Jesus, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Aleluia, Jesus. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Amém? Porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, no nome de Jesus. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, no nome de Jesus. Eles te sustentarão as suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Aleluia, Jesus. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão, a serpente. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, é no nome santo de Jesus, Senhor, baixa a tua autoridade, Senhor, em nome de Jesus, usa-me como um canal de bênção, Senhor, que venhamos repreender, Pai amado, querido, todo o mal, Pai, na mente, no corpo, no coração, na alma do irmão, da irmã, no espírito, Pai, na casa, nas portas, Senhor. Santo Espírito de Deus, fala aos nossos corações, Senhor, porque sabemos, Pai, que contigo somos mais que vencedores. Poderoso Deus, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Glória a Deus, aleluia. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei no nome de Jesus. Fartá-lo-ei com longuras de dias, e lhe mostrarei a minha salvação.
Amém. Senhor amado, querido, eu sigo na tua presença, Pai. Senhor, Deus deu poder, Pai. É baixo a tua autoridade, Pai. É no nome de Deus Pai, no nome de Deus Filho, no nome do Espírito Santo, Senhor, que eu oro, Pai. Que esse pai e essa mãe que clamam pelos seus filhos, pelas suas filhas, por libertação financeira, Pai, por libertação, Pai, de quebra de cadeias, amarras, cordões e grilhões, Senhor, os vícios, Senhor, que pode existir ali na família, mas companhia dos seus filhos, alienação mental, Pai querido, vícios na tecnologia, Senhor querido, poderoso Deus, vício no tabagismo, Pai, toda a imundície que o mundo oferece lá fora, Pai. Sabemos, Pai, que maior é aquele que habita em mim do que aquele que está no mundo, Senhor. Santo Espírito de Deus, permaneça conosco, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha piedade das nossas almas imundas, Pai. É no nome de Jesus que eu oro. Entrego nossos filhos, nossas filhas, nossa família sobre a tua curatela, sobre a tua custódia, Senhor. De onde nós não sabemos como agir, Papai. Muitas vezes o irmão ou a irmã não estão sabendo como agir, como proceder, seja tu no comando, no controle. Entrego a vida do nosso filho, da nossa filha, da nossa família nas tuas mãos, Senhor. Seja tu, Pai, no controle de todas as coisas, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro, Pai, porque eu sei o peso da tua mão, Senhor. Sabemos que quando somos desobedientes, Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, colhemos frutos amargos, Pai. Ensina-nos, Senhor, a andar nos caminhos da vereda pelo amor do seu teu nome, Jesus. Santo Espírito de Deus, permaneça conosco, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que todo o mal caia por terra, que toda a doença seja queimada com o fogo sagrado do teu Santo Espírito, que toda mente perturbada, toda alma alienada, todo pacto de sangue, todo pacto feito com sexo, Pai querido, poderoso Deus, seja cancelado, inoperante, desligado na terra, no céu, no nome de Jesus. Assim como diz no Salmo 91, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente descansará. Descansamos em ti, Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, porque sabemos que tu é o Deus do milagre, Deus das causas impossíveis, e contigo somos mais que vencedores. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja teu nome santo.